Então vamos lá, amigos, pensar em Jesus e nessa alegria enorme em que podemos compartilhar as boas vibrações, as boas sensações, sentindo a presença dos nossos amigos espirituais que nos envolvem, que nos protegem, que nos orientam, não só hoje, mas em todos os instantes das nossas vidas, em que estamos abertos a receber as suas orientações, que possamos, com a lucidez dos ensinamentos, estarmos prontos para seguir sempre com alegria no caminho de Jesus, estarmos com os olhos e os ouvidos abertos às melhores intuições, às melhores percepções, à proteção e ao carinho dos nossos amigos espirituais, que junto conosco nessa noite, os irmãos que estão aqui para aprender, possam também ser abençoados com as palavras e os ensinamentos do nosso amigo maior Jesus, para que o coração de todos estejam cheios de esperança, estejam cheios de novas expectativas, de começos, sabendo que para cada erro há uma nova tentativa, que a misericórdia de Jesus não nos abandona e nos protege a todos os instantes. Que os nossos amigos espirituais estejam conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Vou colocar o texto. Estão vendo aí, pessoal? O tamanho da letra tá bom? Deixa eu ver o tamanho. Vânia, você poderia ler uma parte? Isso, primeira página. Leia a primeira parte, por favor. Não se preocupe com os nomes, Vânia. Ok. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, mas se é pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, capítulo 11. Quer que continue? Oi, Ana, você pode terminar? Obrigado, Vânia. Obrigada, Vânia. Ana, vê se o teu som tá bom. Não, Ana, não dá para ouvir direito não, querida. Então tá. A Eliana, pode ler, Eliana? Oi, posso? Você ouve bem? Sim. Adelaide, né? Isso. Era uma humilde e pobre criada de Harfleur, Normândia. Aos 11 anos, entrou para o serviço de uns horticultores ricos da sua terra.
Um ano depois, uma inundação no Sena arrebatava-lhes, afogando-os todos os animais. Ainda por outras desgraças supervenientes, os patrões da rapariga caíram na miséria. Adelaide reuniu-se-lhes no infortúnio, abafou a voz do egoísmo e, só ouvindo o generoso coração, obrigou-os a aceitarem 500 francos de suas economias, continuando a servi-los independentemente de salário. Depois da morte dos patrões, passou a dedicar-se a uma filha que deixaram, viúva e sem recursos. Morejava pelos campos, recolhia o produto e, casando-se, reuniu seus esforços ao do marido para manterem junto a pobre mulher, a quem continuou a chamar sua patroa. Cerca de meio século durou esta abnegação sublime. A Sociedade de Emulação de Rouen não deixou no esquecimento essa mulher digna de tanto respeito e admiração, porquanto lhe decretou uma medalha de honra e uma recompensa em dinheiro. A este testemunho associaram-se as lojas maçônicas do Havre, oferecendo-lhe uma pequena soma destinada ao seu bem-estar. Finalmente, a administração local também se interessou por ela, delicadamente, de modo a não lhe ferir a suscetibilidade. Este anjo de bondade foi arrebatado da terra, instantânea e suavemente, em consequência de um ataque de paralisia. Singelas, porém decentes, foram as últimas homenagens prestadas à sua memória. O secretário da municipalidade foi à frente do cortejo fúnebre. Evocação. Ao Deus onipotente, rogamos nos permita a comunicação do espírito de Marguerite Boss. Felizes nos consideramos em poder testemunhar-vos a nossa admiração pela vossa conduta na terra e esperamos que tanta abnegação tenha recebido a sua recompensa. Sim, Deus foi bom e misericordioso para com a sua serva. Tudo quanto fiz, e louvável vos parece, era natural. Podeis dizer-nos, para edificação nossa, qual a causa da humildade de vossa condição terrena? Em 2 encarnações sucessivas, ocupei posição assaz elevada, sendo-me fácil a prática do bem, que fazia sem sacrifício, sendo como era rica. Pareceu-me, porém, que me adiantava lentamente, e por isso pedi para voltar em condições mesquinhas, nas quais houvesse mesmo de lutar com as privações. Para isso me preparei durante longo tempo, e Deus manteve-me a coragem, de modo a poder atingir o fim a que me propusera. Já tornastes a ver os antigos patrões? Dizei-nos qual a vossa posição perante eles, e se ainda vos considerais deles subalterna. Vi-os, pois, quando cheguei a este mundo, já aqui estavam. Humildemente vos confesso que me consideram como lhes sendo superior. Tinhais qualquer motivo de afeição para com eles, de preferência a outros quaisquer? Obrigatório nenhum, visto que em qualquer parte conseguiriam meu objetivo. Escolhi-os, no entanto, para retribuir uma dívida de reconhecimento. É que outrora haviam sido benévolos para comigo, prestando-me serviços. Que futuro julgais que vos aguarde? Espero a reencarnação em um mundo onde se não conheçam dores. Talvez me julgueis muito presunçosa, porém eu vos falo com a vivacidade própria do meu caráter. Além disso, submeto-me à vontade de Deus. Gratos à vossa presença, não duvidamos que Deus vos cumule de benefícios. Obrigada. Assim, Deus vos abençoe a todos, para que possais, quando desencarnados, gozar das puras alegrias que a mim me foram concedidas. Allan Kardec, O Céu e o Inferno, capítulo 8, Expiações Terrestres.
Giovana e César, o microfone de vocês está fechado. Ainda bem que nem ouvi, ninguém ouviu. Está aqui me pondo pressão para eu começar. Não, mas rapidamente, né, uma história que chega a chocar a gente, né? Você imaginar que uma pessoa, se eu não tivesse visto com os meus olhos, eu não acreditaria, né? Nós poderíamos dizer assim. Eu, por exemplo, vi com os meus olhos essa história, não exatamente essa, né? Mas conheço um caso de uma pessoa que a família não perdeu tudo, aliás, perdeu, né? Num certo momento perdeu tudo, e tinha uma pessoa que era uma empregada, né? Que foi acolhida pela patroa quando era ainda uma meninota e acabou ficando com a família. E, na verdade, a senhora já morreu, o senhor já morreu, ela também já faleceu, e um dia nós a recebemos, né, numa reunião, e, na verdade, é ela o espírito de luz, né, e que teve uma posição de humildade a vida toda. Eu a conheci pessoalmente, e era uma pessoa de uma doçura, de uma simplicidade, não havia malícia naquela alma, né, não havia maldade, não havia ironia, não havia... Né, e passa uma vida toda servindo. Uma vida toda servindo. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça com uma história dessa, né, é quantas ilusões a gente se faz. Porque há espíritos superiores que às vezes reencarnam em condições muito, muito difíceis. Com famílias complicadas, com situações de vida bastante duras. E Deus dá, né, esses espíritos às vezes pedem, né, para vir nessas condições, eles às vezes solicitam vir nessas condições, mas eles têm cabedal para aguentar tudo isso, né? Então você vê uma pessoa dessa, que quando a família perde tudo, tira do próprio dinheiro, das economias, pois a situação continua ruim, a filha que eles deixam era uma pessoa que provavelmente teria caído, né, pelas sarjetas da vida, eles a acolhem, continuam chamando-a de patroa durante 50 anos, não foi 6 meses. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça foi isso, quantas ilusões a gente se faz nas nossas disputas de poder, nas nossas disputas de posição, de status, de posses, quando, na verdade, tudo isso é só desvios, né? São só desvios do caminho. Não há problema, né? Eu repito, ninguém está fazendo... A riqueza é uma coisa positiva, se bem usada. A pobreza é uma coisa negativa, se mal usada, né? Você ser pobre e revoltado não adianta nada. Não é a condição onde o espírito está, é como ele vive nessa condição, é o que ele faz nessa condição. Então, você é rico? Bom, use a riqueza, né? Faça o bem, crie novas possibilidades, ajude quem precisa, financie jovens que querem estudar, faça coisas boas, né? Deus está te dando a possibilidade de ser alguém que muda a vida dos outros. Você é pobre, tem lutas, tem sofrimentos, né? Aceite. Viva com abnegação, viva com trabalho, né? Se esforce, mas com alegria, né? O nosso problema é esse, a gente acha que Deus está nos castigando, né? Porque a gente vive olhando para o lado, né? O outro tem mais que eu, então eu sou desfavorecido, Deus me deixou de lado. Então, finalizo essa minha primeira intervenção, o que mais me chamou a atenção inicialmente foi isso. Além da história em si, foi na minha avaliação individual, né, para mim mesmo, o quanto a gente perde tempo com ilusões. E o quanto, às vezes, a gente se equivoca. Porque pessoas que podem parecer muito nada, né, são, na verdade, tudo.
né? Porque tem o essencial, tem aquilo que é importante, tem aquilo que vale para sempre, né? E ela não ficou ao desamparo, né? Porque o exemplo dela fez com que as pessoas se mobilizassem. E isso é bonito também, né? Mas vamos em frente, temos aqui visita hoje aqui, temos vocês aí, então estamos... Por isso que o computador está mais distante, porque nós temos 2 de cada lado aqui, também podendo ver todos na tela. Eu, só completando, não sei, a gente tem vários testemunhos, né? Tem no Evangelho um texto, né, da Rainha de France, né? Verdade. Que ela fala que ela foi rainha na França e quando ela desencarnou, ela achou que chegando lá do outro lado, ela fosse recebida com tapetes vermelhos, né, com a coroa, que a condição dela de rainha ia se transferir para o mundo espiritual. E quando ela chegou no mundo espiritual, ela foi acolhida pelos servos dela, que eram superiores, né? Então ela faz no evangelho ela nos fala, né, que na verdade o que a gente leva com a gente é a humildade, são as riquezas morais que a gente conquista aqui no mundo. Então, e uma das grandes riquezas morais que a gente tem a conquistar aqui no mundo é a humildade, né? E como que a gente se coloca no mundo diante das pessoas que nos cercam, né? Somos todos filhos de Deus, não tem ninguém melhor do que ninguém, cada um numa situação diferente, e a gente respeita a situação de cada uma das pessoas com quem a gente cruza, porque somos todos aprendizes, somos todos viajores, né? E nós estamos aprendendo todos juntos, então, acho que a nossa única preocupação nesse mundo é se preocupar com o que os outros são, o que a gente é e como que a gente reage diante de cada situação na nossa vida, né? E sempre pensando em fazer crescer dentro da gente esses valores morais, né? A humildade, a simplicidade, a abnegação, né? Porque isso tudo faz crescer o espírito. Né? A gente está aqui para fazer o nosso espírito crescer, independentemente da situação econômica onde a gente se encontra. E fazer o espírito crescer, o crescimento, né, a elevação do espírito, sendo rico ou pobre, como César disse, a gente faz sendo humilde. Né? Temos vários testemunhos, né, de pessoas muito ricas na nossa cidade, que construíram hospitais, que construíram centros espíritas, que doaram terrenos para a construção de centro espírita. Então, usou a riqueza para levar benefício para as pessoas, né? Então, é muito bonito quando a gente vê, né, as pessoas na sua posição, onde Deus nos coloca, a gente tem algo a construir, tem algo a fazer, e nós podemos nos tornar muito grandes se fazemos bom uso de todas as bênçãos que temos na nossa vida. Bom. Adriana, você quer falar alguma coisa? Não sei se está todo mundo me ouvindo, mas acho que sim, né? Sim. Essa questão que me chamou a atenção também no texto, quando ele fala da forma como a gente trata as pessoas, dependendo da posição da pessoa. Né, que às vezes a gente vê as pessoas, porque às vezes a gente vê muito com os nossos olhos materiais, né, esses olhos do materialismo que a gente ainda tem está muito impregnado na nossa existência ainda, né, e aí às vezes a gente dá muito mais valor para uma pessoa que tem uma boa posição, que tem dinheiro, que tem posses, né, e às vezes a pessoa humilde, às vezes a gente trata com menos... Né? Com menos respeito, exatamente. Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque se a gente muda a nossa visão, a gente começa a olhar com os olhos do espírito, né? Essa visão que o espiritismo nos dá, a gente, às vezes, aquela pessoa humilde, ela é muito mais evoluída, né? Um espírito muito mais
mais elevado do que aquele outro que, né, do que a rainha da França, por exemplo, né? Não é verdade? E aí essa questão da humildade, por exemplo, Jesus poderia ter escolhido nascer numa família rica, né? Entre os romanos, né? E lá não, e ele escolheu nascer exatamente ali, né? Filho de um carpinteiro, com risco de ser morto, né? Então tiveram que fugir para o Egito, e no entanto ele trouxe todo aquele ensinamento para a gente, todo aquele exemplo de humildade, né? Exatamente. A gente vê que é uma tendência, né, das almas superiores escolherem situações de simplicidade, né? Nem sempre. E quando não escolhem situações de simplicidade, há uma ruptura em algum ponto, né? Por exemplo, Francisco de Assis nasceu rico, né? Mas chega um ponto que ele percebe, né, que tudo que o pai dele, a sociedade na qual ele vivia, queria para ele, não era o que ele queria como alma, né? Então, alguns têm a coragem, né, de romper com aquele meio, com aquela situação. Mas a nossa condição, por exemplo, ainda é de muita fragilidade. O mundo tem uma influência muito grande sobre nós, né? Então, muitas vezes nós nos deixamos levar, né, muito facilmente pelo que os outros acham, pelo que as pessoas esperam, pelo que a família, né, espera da gente, e pelas críticas. Então, descobrir o caminho já é uma coisa boa, mas se manter nele e conseguir caminhar mesmo quando as coisas não sopram a nosso favor, é um trabalho muito grande, né? E é muito bonito que as pessoas que começam a fazer o bem, né, como essa senhora, fazem outros, né, se sentirem tocados, fazem outros se sentirem envolvidos por aquilo. E eu voltaria rapidamente para passar a palavra no que a Adriana falou, né, nessa questão do tratamento. É de uma tristeza isso, né? Às vezes a gente vê, mesmo nas igrejas, nos centros espíritas, né, a pessoa chega, né, com carrão, com terno, e algumas dessas pessoas se sentem, inclusive, mal por isso. Porque eles falam, eles não querem isso. Alguns, né? Alguns fazem questão de serem tratados como o doutor, né? Mas alguns não querem, eles simplesmente queriam ir no centro e ficar quietinho, tomar um passo de uma palestra, ajudar, fazer alguma coisa, né? E acabam se sentindo incomodados, porque as pessoas, oi doutor, né? E às vezes o irmãozinho ali do lado, né, que está lá todo dia, toda semana, que trabalha firme, né, a gente esquece de sequer, né, como é que vai, meu irmão, está tudo bem? Então, a gente, infelizmente, o nosso coração age com o tamanho da nossa capacidade de visão, né? E a gente vê o brilho, vê o material e a gente acha que isso conta, né? Tem pobres extremamente arrogantes e orgulhosos, e tem ricos profundamente simples e humanos. Não importa, né? Principalmente dentro de uma igreja cristã, nós temos que tratar todos como irmãos, né? Então, me incomodava muito, né, o rico orgulhoso, né, que às vezes ia no centro. E só com o tempo eu percebi, porque isso me incomodava, porque o meu orgulho era muito maior do que o dele, né? Então, eu lembro, né, da famosa história, né, do sujeito rico que estava lá no centro, e ele começou, nós fazíamos a sopa todo sábado, né, para o pessoal da favela, e vinham, né, sei lá, 150, 200 pessoas, né, às vezes mais. E ali no final, né, ele começou Dona Maria, por favor, a senhora vem varrer aqui. Fulano, você pode buscar aquela coisa lá, né? E aí, o metido a besta, né, orgulhoso, né, quis corrigi-lo, mas na verdade o meu orgulho era muito maior que o dele, né? Eu chamei ele pelo nome, né? Falei, fulano, você não está na tua empresa aqui, não?
Ninguém aqui é empregado seu. Vai pegar você a vassoura e varrer. Eu estava certo, mas estava errado. Porque, na verdade, era só o meu orgulho falando, né? Mas, infelizmente, é isso, né? Que seja o meu orgulho, o orgulho dele, ou de qualquer um de nós, a gente não leva para o centro espírita isso. Lá é o lugar onde a gente muda, né? Lá é o lugar onde a gente está querendo mudar. E nós ajudamos as pessoas quando não as tratamos com reverência, mas com respeito. Nem com desprezo, mas com respeito. Então, foi isso que criou na história do cristianismo a mudança de nome. Então, por exemplo, as pessoas que aderiam ao cristianismo no início, elas mudavam o nome. Porque eles diziam, a partir de hoje eu não sou mais o senador fulano, a partir de hoje eu não sou mais a madame ciclana, a partir de hoje eu não sou mais um escravo fulano, eu sou um filho de Deus. E todos nós aqui somos iguais. Então, muitos mudavam o nome para que aquilo simbolizava um batismo, uma nova vida. E nós perdemos isso, né? Porque o cristianismo se deixou envolver pela riqueza, pelo poder. E aí chegam figuras como Francisco de Assis, né? Que vão sacudir tudo isso, que vão jogar por terra tudo isso, né? Uma humildade, de uma profundidade. Francisco de Assis andava descalço, só tinha uma roupa para vestir toda rasgada, tudo que ganhava dava para os outros. Então, ele vivia, né, sujo, né, mas cheirava, exalava perfume. Né, e tem muito rico, né, poderoso, né, não importa se é rico, poderoso, né, tem muito orgulhoso na terra, né, pode se perfumar quanto quiser, vai cheirar mal. Então, é a alma, né, Então, é isso, vamos em frente. Que exemplo melhor de pessoa humilde e que respeita todos, quer dizer, ele já faleceu, mas Chico Xavier, gente, ele tratava todo mundo do mesmo jeito, né? Era impressionante. Todo mundo que conviveu com ele falava que era incrível. Né? Eu achei interessante no texto também, né, quando ela fala que ela teve outras experiências, né, anteriores, onde ela tinha condições, a Marguerita, né, a Marguerita do texto, que nas outras vidas ela teve condições de fazer o bem, né, e que as condições que ela tinha, que ela teve anteriormente, com aquelas condições ela fazia o bem de maneira muito fácil, né, era muito fácil fazer, era muito fácil doar, né. Então, ela pediu para nascer numa condição onde o bem fosse um ato de abnegação, né? Porque ela viveu uma vida de abnegação, ela deu a vida dela em favor dos outros, né? E ela pediu para nascer nessas condições porque isso fez com que ela crescesse muito mais. E hoje eu estava até contando uma experiência que a Bia, nossa filha, teve no trabalho. Como tem gente ainda muito orgulhosa nesse mundo, né? Ela trabalha no hospital e ela tinha que fazer a limpeza dos aparelhos no hospital e o aparelho não estava no laboratório onde deveria estar, então ela foi buscar esse aparelho num outro local, lá na urgência do hospital, e ela não estava encontrando o aparelho. E aí ela se aproximou de uma mulher, ela falou: senhora, por favor. A mulher virou para ela e falou assim: senhora não, doutora. Senhora não, doutora. Mas assim, a Bia ficou chocada, assim, porque a mulher falou com muita rispidez para ela, né? Não queria ser tratada de senhora, queria ser tratada de doutora. Ela falou: mas eu não tenho como saber que é uma doutora. Ela usa roupa como todo mundo usa a roupa do hospital, não tem como saber que era doutora. Eu vou ter que ficar lendo no crachá de todo mundo agora para ver quem é doutor e quem não é. Então, tem muita gente, né, que se acha superior
porque tem estudo, mas às vezes tem o estudo porque teve oportunidades de estudar, né? Enquanto que o faxineiro do hospital, ele é faxineiro porque ele não nasceu em condições de estudar. Então, tem muita gente orgulhosa e aproveita, né, aproveita-se das suas condições para colocar esse orgulho para fora e se desfazer dos outros, né? E eu acho muito triste você ver esse tipo de pessoas ainda, né, nos dias de hoje, né, e ainda trabalhando com gente, né, com pessoas doentes, que são pessoas simples, muitas vezes simples, né, e tratando as pessoas dessa forma. Mas olha que lição maravilhosa que ela teve, né? Porque aí, o dia que ela for, por exemplo, fazer o curso de medicina, e depois ela se formar e se transformar numa doutora, né? Aí ela, com certeza, ela vai sempre se lembrar disso. E ela é o tipo de pessoa que provavelmente nunca vai ter a mesma atitude com os funcionários. São lições, hospital, né? Então, bem, né? A gente tem que ter esse cuidado na educação que a gente dá para os filhos, né? E isso vem de casa, né? É saber, né? É a pessoa que chega e ensina um filho a dizer bom dia para todo mundo, boa tarde para todo mundo, dá licença, por favor. Obrigado, né? Ele vem de casa, vem do berço. Então, é simplesmente uma questão aí também de educação, né? Mas vamos lá, vamos abrir para que a gente tenha outros comentários aí do pessoal que está na tela. Está na telinha. Eliana. Posso falar? Pode, Paula. Eu ouvi essa semana uma historinha que envolvia o Chico, numa das sessões mediúnicas dele lá. Eu não sei reproduzir ao certo, mas assim, eles estavam falando a respeito das condições do perispírito, do espírito, na verdade, das pessoas. Então, assim, enquanto eles viam uma pessoa materialmente, fisicamente falando, era de um jeito. E aí o Chico, ou eu não me lembro se tinha outros médiums, eu não lembro como era a história, que estavam ali, conseguiam ver a pessoa, na parte espiritual, representada por animais. Então, por exemplo, eles viam uma pessoa carrancuda, fechada, do lado de fora, externamente, assim, mas por trás eles viam essa pessoa envolta em pássaros, em pombas, animais tranquilos, e por outro lado eles tinham pessoas toda sorridente, toda cheguei, não sei o quê, vamos fazer tal coisa, e na parte espiritual eles viam bichos peçonhentos, aranha, ele tinha essa percepção representada por animais, né? E ele conta essa história que eu não sei reproduzir, sou péssima para reproduzir. E aí eu estou pensando nisso, né? Porque realmente o que a gente vê, como a Adriana falou, os olhos materiais, a gente vê uma casca, né? E muitas vezes essa casca, ela não demonstra o que a pessoa é por realidade, como que diz? Por ser fidedigno ao que ela representa, né? Então, muitas vezes a gente tem essas pessoas sem instrução, humildes, sem condições financeiras, que não se apresentam adequadamente, mas são pessoas que trazem na bagagem já um espírito que não tem tanta preocupação, às vezes, material, ou que não tem essa soberba ou esse orgulho de querer estar melhor que o outro, né? Quantas vezes a gente ouve das pessoas que moram na rua que dividem um pratinho minúsculo em 4, 5? E quantas vezes a gente ouve também as pessoas com a geladeira cheia que preferem jogar no lixo do que distribuir com as pessoas que precisam. Então, nós estamos ainda numa condição espiritual que a gente vê de tudo, e nós somos materialistas, né? Não tem como negar que a gente gosta dessa história de eu tenho, eu posso e eu sou,
Quem disser, na minha opinião, assim, eu como Paula, se eu disser que não, é mentira. Não estou sendo realista comigo. É gostoso você ser reconhecido. Ser reconhecido de uma maneira natural é uma coisa, mas você querer estar com o seu orgulho mexendo, fervilhando, porque você é bom em tal coisa, eu acho que todo mundo já experimentou essa sensação e não é uma sensação ruim. A gente gosta disso. O problema é onde está o limite disso, né? Ninguém disse que é ruim você se sentir bem por estar ajudando alguém, mas aonde está o limite disso? Aonde passa a ser um orgulho? Aonde passa a ser você querer crescer em cima do outro? E a gente não sabe esse limite. Eu acho que nós estamos numa condição espiritual ainda que a gente não entende muito bem isso, né? Nós queremos ser bons, mas a gente precisa tomar cuidado para não querer ser bom para aparecer para o outro, para estar Sabe o que eu acho? Eu acho que aí entra a vaidade. A vaidade que acaba extrapolando no ser humano. Sim, normalmente, né? A vaidade é um aspecto fruto do orgulho, né? E aí, Paula, gostaria de completar? Porque a gente não tem limite, né? Porque a gente não tem limite. Eu acho que o problema maior é esse. A gente não tem limite das coisas. Então, às vezes, numa intenção até boa de ajudar alguém, você acaba se perdendo quando você vai, por exemplo, fazer um comentário. Já aconteceu das pessoas falarem, nossa, mas ela está contando que ela foi lá, não sei o que, é só para ela aparecer. E aí eu me pergunto, a intenção não era aparecer, mas será que eu não falei de um jeito que deu a entender isso e não percebi? Então a gente tem que, né, estar sempre atento. A verdade é essa, saber os nossos limites, estar sempre atento. Eu penso que nós já temos essa condição de saber que estamos passando o limite. Isso que me deixa muito feliz. Os nossos encontros, as nossas reuniões me fazem pensar onde está o meu limite. Então, é o que eu tenho para hoje. Estou extrapolando o meu limite? Estou deixando minha vaidade, o meu orgulho falar mais do que deveria? Aí eu já vou lá e tento diminuir um pouco, né? Porque o importante é a gente refletir sobre tudo isso, né? É duro, né? Isso que a Cristina falou da vaidade, né? A gente imagina imagina que um de nós tenha nascido conde, ou tenha sido bispo, cardeal, barão, né? Senhor de engenho. Você aprende desde cedo que você é o tal e que todo o resto é resto. E isso é duro, né? Porque a nossa alma já não é uma alma que se deixa levar fácil pelo bem, né? Mas se deixa levar fácil pelo mal. Então, aquilo você introjeta, né? Aquilo passa a fazer parte da nossa personalidade. Eu sou o barão, eu sou o conde, eu sou o fulano, né? Mas é a vida, é o processo. Nós não podemos nascer só, né, numa situação que vai... A gente tem que nascer em todas as situações, viver todas as situações e todas as condições e todas as possibilidades para que a gente aprenda, cresça. E essa mulher, ela fala no texto, né? Ela foi rica 2 vezes, foi da alta sociedade, né? Mas ela já era alguém que fazia o bem. Então, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que é mais ou menos isso, né? Os Espíritos dizem que há pessoas que nascem muitas vezes numa condição abastada, de facilidade, e que fazem o bem, mas como não há dificuldade nenhuma naquilo, também não tem tanto mérito, mas elas já fazem, já têm o mérito do bem, porque poderiam não fazer. Mas não tem dificuldade nenhuma, porque você tem tanto que você diz, bom, eu dar um pouco, né? Qual que é o problema? E diz no Livro dos Espíritos que alguns pedem para nascer numa condição diferente, como a Giovana falou, né? Que você tenha que tirar do teu nada algo para os outros. Então, é aquela historinha, né, da mulher, da viúva, né, que está lá no templo, que Jesus, né,
Um chega e coloca lá um monte de moeda, o outro chega e traz um monte de animais, e ela chega e joga uma moedinha, né? E Jesus diz, ela deu mais do que todos, porque ela deu do que ela não tem, né? Ela deu do que vai lhe fazer falta, ela deu realmente da abnegação, então negar-se a si mesmo. Então isso é uma mensagem poderosa para a gente, porque quem de nós não tem condições de fazer algo? O que é que nós precisamos ter para fazer algo? Né? Às vezes a gente cobra dos ricos da cidade, mas a gente tem muita coisa que a gente poderia fazer e não faz. Né? Então, por exemplo, a pessoa que eu não tinha dinheiro para dar, eu vinha de uma família muito mais... Eu ia mais cedo para limpar o centro. Né? E outros também. Então, quem não pode dar dinheiro, dá trabalho, dá tempo, dá esforço. Né? Então, a mensagem que está aí é muito bonita, porque uma senhora como essa, né, ela sustenta toda uma família que poderia ter caído num desespero, sustenta não só fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente. E muitas vezes é isso que às vezes a gente pode ser para as pessoas também, né? Ser o sustento moral, ser aquele que é a segurança, o apoio, a tranquilidade, a serenidade. Então ele fala no começo, né? Não é só, a caridade não é só o que se dá ou não se dá, né? A caridade passa por todas as relações que nós temos com os nossos próximos. Então a caridade do olhar, a caridade do ouvir, a caridade do silenciar, né? A caridade de conviver, que não é fácil. Tem situações da vida que exigem que a gente tenha uma caridade do conviver. Então, existe, né? Na verdade, a caridade passa por todas as nossas relações humanas. E bendito aquele que acordar para isso. Porque é chegar no plano espiritual numa condição dessa, né? A gente tem que parar de chegar no plano espiritual na condição de sofredores, na condição de necessitados. O que eu achei interessante também foi que ela disse, depois que ela desencarnou, né? Ela disse que ela poderia ter feito para qualquer um, mas que ela fez para eles porque ela tinha uma gratidão por eles, uma relação também. já disso, né? E aí me fez lembrar daquela história, não lembro exatamente os personagens, eu lembro bem da história dos estudos da quarta-feira, que tinha aquele moço que reencarnou, né? E a missão dele, depois que os pais morreram, era de cuidar dos irmãos menores. E ele largou os irmãos, e os irmãos eram o quê? Eram pessoas que o ajudaram no plano espiritual a se preparar para a sua reencarnação, né? Para a missão dele como médium. Foi isso, não é? Do livro dos Mensageiros, exatamente. Exatamente. Quer dizer, e aí ele perdeu uma grande oportunidade de fazer, né? De cuidar daqueles irmãos, de ter a gratidão por tudo que ele recebeu daqueles seres antes. Eu acho comovente quando, assim, eu tenho sempre me perguntado isso, né? Até quanto tempo vai demorar para que a gente entenda que tem que se devotar integralmente a isso? É uma pergunta que eu faço para mim, não estou fazendo para ninguém. Porque não tem, o que mais que nós vamos fazer nesse mundo? Ser deputado? Bispo? Acumular fortuna? Nós já passamos por tudo isso, né? E é comovente quando você vê, por exemplo, o Bacelli conta, né, que o Chico vai fazer uma viagem com alguns amigos de São Paulo para inaugurar um centro espírita lá na fronteira do Brasil com o Paraguai. E eles pegam a estrada, né, tudo, eles saem de São Paulo, do interior de São Paulo, são lá de Araras, passaram por Uberaba, pegaram o Chico, né, e foram em 2 carros, e foram iam passar primeiro em Ponta Grossa e depois iam seguir viagem. E aí diz que quando eles chegam em Ponta Grossa, eles
perguntam lá para um transeunte onde é que eles podiam ficar, ele indica um hotel, né? E aí o Chico, enquanto o pessoal está acertando as coisas, à noite ele convida, né, alguns amigos ali que estavam com ele para que eles caminhassem pela cidade, né? Assim, imagina viajar com o Chico, né? Você tem surpresa a cada 15 minutos, né? Então, assim, ele está andando, ele fala, ele, obviamente, ouvindo dos espíritos, né? Ele começa a contar a história da cidade, por que o prédio tal estava ali, quem que construiu, quem morava naquela casa, quem morou naquela outra, sem se dar conta, né? Que ele foi falando. E aí, quando eles voltam para o hotel, já está cheio de repórter, já está cheio de gente, né? Eles queriam pegar as malas para no dia seguinte, o dono do hotel falou, não, só o Chico tem que estar aqui para eu deixar vocês saírem, todo mundo quer vê-lo. E aí ele tinha ido visitar, no dia seguinte, tinha ido visitar um centro lá que a mulher soube que ele estava ali, veio até ele, né? Mas o que me chamou a atenção é que, assim, o homem, a hora que o homem, ele chega de manhã, né, de volta desse passeio que ele tinha ido fazer num centro espírita de senhoras, num grupo chamado Sheila, o dono do hotel fala, bom, agora ele chegou, então vocês podem pegar as malas. E aí o rapaz quis pagar e falou, não, de jeito nenhum, né? Eu que agradeço vocês terem parado aqui, e eu que agradeço vocês, né? E quero que na volta vocês passem aqui de novo para descansar. E aí, mas vejam o que é o bem, né? Porque quem é Chico? Chico era um caboclo, era um homem que não tinha nada. Né? E milhares de pessoas se alimentaram e se alimentam até hoje no Brasil por causa desse homem que não tinha nada. Então, tem alguma coisa aí que a gente precisa explicar. Né? E que, na verdade, não precisa explicar, o nosso coração sabe o que é. Então, ele sai dali e, assim, eu fico pensando, né, como é que pode, né? O dono do hotel, o pessoal da cidade, ligou, porque sabendo para onde eles iam, né? Ligou e falou, olha, o Chico vai passar pela cidade de vocês. Então, diz que quando eles iam passando pela cidade, o povo estava tudo na rua, na avenida, para saudá-lo. Entendeu? E você fala, mas o que é isso? Né? O que tem uma alma dessa? Tem amor. Né? O homem era de uma simplicidade que era tocante, não tinha nada, né? Então, e as pessoas simplesmente queriam estar na rua onde ele ia passar, né? Para poder acenar para ele. Então, e as pessoas, né? Com um homem que não tinha nada, que nunca possuiu nada, que nunca foi dono de nada, ele mobilizou milhares de pessoas no Brasil, né? Centros espíritas nasceram, hospitais psiquiátricos espíritas nasceram, casas espíritas pelo Brasil todo, asilos, creches. Então, você fala, como, né? Nós precisamos ter o quê? Na verdade, a gente precisa se desprender de tudo que é a nossa miséria, né? Porque toda a nossa riqueza, toda a nossa posição, isso tudo é a nossa miséria. Se estivermos presos nisso. Se estivermos presos nisso, óbvio, né? Sempre com bom senso. Ser rico, ser pobre, não tem a menor importância. É a nossa atitude diante disso. Se você estiver preso naquilo, preso na tua posição, você é o doutor. Tinha gente que comprava título, né? Eu tenho um amigo que o pai dele comprou título. Comprou também um perdão da igreja. Esqueci o nome lá como é que chamava lá o perdão que o Papa dava? Esqueci o nome. Comprou, tinha lá, me mostrou, tinha lá o título, né? Indulgência, não era? Como? Indulgência? As indulgências, obrigado, velho. Então, comprava título, tinha uns títulos, comendador, né? Tinha título de comendador, título de não sei o quê. São as nossas ilusões de criança, né? E aí você vê um homem simplesinho, que não tinha nada, né? E as pessoas se mobilizando. E ele passava, onde eles paravam, né?
onde eles paravam para ir para encher o tanque de gasolina, as pessoas vinham, pegavam a chave, diziam, não pode, vocês fiquem tranquilos, não se preocupem. Quando voltava, o tanque estava cheio, o carro limpo, tudo arrumadinho. As pessoas querendo servir, né, a um homem que não... Né, então, assim, isso é tocante, porque não... É amor, né? Então, eu me pergunto, né? Quanto tempo a gente vai levar para entender o que é que nós temos que fazer, né? Qual que é o nosso destino? É se liberar de tudo isso. Quando São Francisco deixa a roupa, né? Inclusive a roupa do corpo, não foi para agredir o pai, não foi para... Né? Ele certamente foi grato ao pai por tudo. Não foi para dizer, eu não quero nada disso, tudo isso me prende. Eu não quero nada disso. Me deixa livre para ser filho de Deus, me deixa livre para não ter que carregar o peso dessas coisas todas. Então, bendito o rico que carrega a riqueza com responsabilidade, que cuida das pessoas, né, que gera empregos, que é responsável. Precisa ter gente que faz isso. E que bendito seja ele se ainda faz tudo isso e não se apega, né? Dorme tranquilo à noite, se perder um pouco, se ganhou um pouco, tudo bem, faz parte da vida. Isso é sinal já de alma superior, de alma que cresceu, que avançou, né? Porque tem um sujeito que perde 2%, né, de um negócio, fica desesperado, entra em pânico, não dorme à noite, precisa tomar calmante, né? Quem que é dono de quem aí, né? Quem que é dono de quem? Então é isso. Temos ainda um tempinho para outras participações. Oi, Lília. Ouvindo o texto, me veio na cabeça quantas pessoas vivem no Brasil com tanta dificuldade e são exemplos, né? E passaram pelas nossas vidas. E a gente aprende tanto com pessoas tão simples, né? E aí me veio na cabeça a Francisca, que foi uma pessoa que trabalhou muitos anos para a minha sogra, não sei se 16, 18 anos. E quando meu filho nasceu, eu tive alguns problemas no começo na escola, ela veio me ajudar. E era provisório, mas ela ficou 8, 9 anos comigo. Todo ano ela falava, esse ano eu vou me aposentar, hein, Lívia? Esse ano eu vou me aposentar, mas aquelas pessoas e quantas outras que não tomam 2 condições, 3, chegam na sua casa todo dia sorrindo, e ela não tinha filhos de forma natural, mas mesmo ganhando pouco, né, ela adotou uma criança, essa criança teve muito problema de revolta depois, teve a neta, a filha dela foi mãe solteira, como tantas histórias, né, que a gente ouve no Brasil, e ela sempre ajudando, sempre uma pessoa muito centrada, muito calma, uma pessoa de muita, muita luz. E o mês passado foi aniversário dela, e aí eu comentei com o Vitor, né, falei, nossa, Vi, é aniversário da Francisca, porque o primeiro pedaço de bolo sempre foi dela, sempre. E aí eu não falei nada, e à noite eu mandei uma mensagem para ela, né, e aí ela me contou que o Vitor tinha mandado uma mensagem, como eu falei, né, ele mandou. E aí ela ficou tão feliz, ela falou, Lilian, foi o melhor presente de aniversário que eu tive na minha vida, foi ouvir a voz do Vitor. Nossa, eu quase chorei. E assim, a pessoa que faz com amor, né, ela é um exemplo de vida para todos. E tantas outras pessoas a gente conhece, passa pela nossa vida, e alguma delas nos tocam e a gente evolui junto, né? Então, eu acho que o nosso Brasil é muito exemplo disso, né? De muita dificuldade, mas de muita força, de muita vontade e amor. Sem dúvida. E eu acho, pessoalmente, que muitas dessas pessoas são almas que nascem, né? Vêm para ajudar grupos de pessoas, de almas,
E às vezes a gente tem a impressão que está ajudando eles e que está sendo, né, e na verdade, sem que porque eles são de uma simplicidade tão grande, que nós temos a impressão que somos, né, melhores e somos... E talvez esse seja o objetivo mesmo, né? Porque tendo essa simplicidade, eles podem chegar, podem falar, podem orientar, né? Podem mostrar aquilo que a gente não está vendo. E se a gente tivesse, eu acho que se a gente se colocar, né? Hoje, se me perguntarem qual é o propósito, né, da nossa vida, seja lá qual for a condição na qual a gente esteja, eu acho que a coisa mais importante que a gente pode fazer por nós mesmos é o aprendizado da humildade. Se nós conseguirmos isso, 90% dos nossos problemas serão eliminados. Porque 90% dos nossos problemas são criados por nós mesmos, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, por causa da nossa ignorância espiritual. Então, bendita aquela alma que já conseguiu isso, porque ela sofre menos. O quanto o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo tem causado de sofrimento para nós e para os outros. Então, é muito bonito a gente ver, né, quando as pessoas alcançam essa possibilidade. Às vezes nascem numa situação tão difícil, e acabam ajudando um monte de gente, sendo o esteio da família, sendo o esteio das pessoas. E aceitam aquela condição, você não vê reclamação, você não vê revolta, você não vê... Então, como essa senhora, né? E é interessante que Allan Kardec vai buscar, né? E aí? E agora? E você do outro lado? Como é que está? Como é que está? E ela fala, né? Eles me consideram superior. Né? Como dizendo... Né? O que é superior, o que não é superior, né? Que importância tem isso? Mas quantos bispos, né, foram resgatados do corpo pelo mordomo que o servia, que serviu durante 30, 40 anos, né? E chamava de sua eminência todo dia, né? E muitos de nós fomos essa sua eminência, né? E quando sai do corpo é o servidor mais simples da casa, ali que às vezes está ali para dizer, como é que vai, meu filho, vem, sua eminência, por favor, posso ajudá-lo. Continuam, né? Nos dando a impressão de que nós somos importantes. E com isso acabam nos ajudando, né? Porque até que a gente entenda que está vivendo com cegueira, né? Quanto que a gente é abençoado, né, de conhecer a doutrina espírita? Porque eu acho que muitas dessas pessoas que chegam do outro lado e acham que vão chegar do outro lado e vão ter todos as aclamações, né, de todo mundo em volta, é falta de conhecimento, né, e a gente, conhecendo a doutrina espírita, a gente sabe qual que é o objetivo da vida, né, por que nós estamos aqui, e que vamos chegar do outro lado levando o que a gente tem, dentro da gente, dentro do coração, né, a gente vai chegar do outro lado sendo orgulhoso se a gente viveu uma vida de orgulho, mas vamos chegar do outro lado e estaremos leves, né, com o corpo, sentir o perispírito leve, se soubermos nos desprender de tudo que nos deixa pesado aqui. Porque viver para a matéria e dando importância, às vezes a gente vê muitas pessoas correndo atrás do dinheiro e de coisas materiais a vida inteira, né? E a hora que deixa tudo na hora da passagem, de chegar do outro lado, acha que vai receber todos os confetes, né? É certo, confete? Todos os confetes que recebia aqui pela posição que ocupava, e é muito triste a ignorância nesse sentido, né? Porque a pessoa acha que vai chegar lá do outro lado e vai ser aclamado, né? Pelos que... E, na verdade, não é isso, né? E a gente tem muita
muito triste a gente achar que é importante nesse sentido, né? Nós todos somos importantes para Deus, mas a gente achar que é importante nesse sentido humano, né? Que isso tem alguma importância para a vida, é uma ilusão de uma tristeza que chega a ser dolorosa, né? Porque é uma ilusão que nós temos e já tivemos muitas vezes, né? E o livro Libertação, não sei se alguém conhece o livro Libertação, conta a história de um papa que, achando que fosse chegar do outro lado e fosse ser recebido por Deus, porque ele era um papa aqui, e ele não foi recebido por Deus, e ele se revoltou por causa disso. E assim, foram séculos de trabalho no mal, porque ele se revoltou contra Deus, porque ele achou que ele teria que ter sido recebido por Deus do outro lado, né? Sendo a pessoa importante que ele foi aqui no mundo. E esse livro conta, né, todo o resgate, né, para que essa alma saísse das condições em que ele se encontrava, o trabalho feito pela mãe dele, pela mãe espiritual dele, para resgatá-lo das trevas, porque com a revolta dele, ele foi parar nas trevas e virou um chefe das trevas. Ele se revoltou contra Deus. Então, pode ir muito longe, né, a nossa pretensão e a nossa vaidade, né? Pode ir muito longe, pode nos levar a condições terríveis, e levar muito tempo para o retorno, né? Aqui. Excelente. Mais algum comentário? Muito bom. Então, se não tivermos mais nenhum comentário, nós finalizamos. Então vamos, amigos, finalizando os nossos estudos, as nossas reflexões, agradecermos a Jesus, porque espiritualmente, Senhor, nós somos aquelas crianças que te cercavam pelos caminhos. Não sabiam por quê, mas sabiam que havia algo bom e superior. Se sentiam seguras, se sentiam amparadas. Nós, Senhor, aprendemos um pouco a cada dia. Esperamos, Senhor, guardar no coração as lições que aprendemos. Esperamos, Senhor, reter na nossa alma a sabedoria, o conhecimento, e que eles possam, Senhor, nos trazer, finalmente, a liberdade da alma. Pedimos pelos nossos irmãos de caminhada, aqueles que, como nós ainda ontem, ainda se acreditam na condição de se rebelar contra as leis divinas, que se acreditam ainda na condição de questionar a sabedoria do Pai. Nós que passamos, Senhor, por estes mesmos caminhos e que ainda lutamos para deixá-los, pedimos pelos nossos irmãos, que eles possam lembrar do teu amor, que eles possam lembrar
que na casa do Pai há abrigo, segurança. Por que nos batermos? O que queremos nós com a nossa revolta e a nossa infantilidade? Abençoa-nos, Senhor. Abençoa as nossas vidas, abençoa os nossos lares. Ilumina os nossos olhos, os nossos corações. Ensina-nos a ver, Senhor, e vendo, a agir, a melhorar, a refazer o caminho. Nós somos almas muito necessitadas, Senhor. Precisamos de amparo, precisamos de ajuda. Que o Senhor nos ampare, nos abençoe, nos ajude, Senhor, no processo de libertação, porque cada criatura que se liberta é uma mensagem para aqueles que ainda estão nas prisões do orgulho, do egoísmo. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a romper as algemas, buscarmos o sol, o céu infinito, a presença destes seres de luz que um dia viveram neste mundo, sofreram, lutaram e voltam para nos convidar ao mesmo combate. Muito obrigado, Senhor, pela bênção do estudo, pela bênção da doutrina espírita. Muito obrigado por não nos ter deixado caminhar às cegas. Nós podemos ver. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o melhor da nossa vida. Muito obrigado, Mestre, por todas as bênçãos. Ilumine e ampare os nossos lares, nossos entes queridos, e esteja conosco. Receba, Mestre, a nossa gratidão, e nós guardaremos no coração a alegria do estudo, do aprendizado e do carinho dos teus mensageiros. Fique conosco, Senhor, hoje, para todos sempre. Que assim seja, Mestre.